Olá, pessoal, para mais uma aula prática, né? Na última aula a gente verificou e aprendeu, né, utilizando o Civil 3D, como é que a gente pode gerar, né, perfis longitudinais, que são perfis ao longo do eixo do meu traçado, do meu alinhamento, né, considerando uma primeira possibilidade de eixo, né, que é esse daqui mais curto, esse primeiro alinhamento horizontal, como também uma segunda possibilidade, que seria esse alinhamento um pouco mais extenso. Então a gente aprendeu a criar o que a gente chamou de perfil primitivo, que nada mais é do que a representação do perfil do terreno, considerando a minha superfície. Nessa aula a gente vai aprender a fazer o que a gente conheceu lá na parte teórica como grade, né? Que é literalmente traçar o que eu chamo de perfil projetado, que é o alinhamento final que a minha rodovia vai ocupar, considerando a topografia da superfície que eu tenho na região. Para fazer isso é muito simples, basicamente eu preciso, claro, ter a minha superfície, ter os meus alinhamentos, né? E, claro, já ter montado um perfil primitivo, já que é através do mesmo que eu vou conseguir montar o meu perfil projetado ou o meu grade. Para fazer isso no Civil 3D, você vai aqui na aba de perfil, né? Lembrando que eu estou nessa primeira aba aqui, início, em perfil. Esse primeiro aqui foi o que nós utilizamos para criar o nosso perfil primitivo. E o que está imediatamente abaixo dele é o que nós iremos utilizar para criar o nosso perfil projetado. Ele até diz aqui na sua definição que ele cria um perfil usando as ferramentas de layout de perfil. Então você pode clicar nele aqui. Ao fazer isso, ele vai pedir para você selecionar qual é o perfil que você vai... Qual é o gráfico, né, de perfil primitivo que você vai utilizar para criar o seu perfil projetado. E a gente vai iniciar utilizando o eixo 1, que foi referente ao nosso primeiro alinhamento. Então você pode clicar aqui, ó. Ele já vai abrir uma janela, ó, que se você comparar com o alinhamento horizontal, né, com a aula anterior, onde nós desenvolvemos o alinhamento horizontal, é uma aba bem parecida. Ele pergunta qual é o eixo. Como eu marquei esse primeiro gráfico aqui, eu estou trabalhando com o eixo 1, né? Ele já vai pré-selecionar o mesmo. Eu posso atribuir um nome, né? Que eu vou chamar de grade caps look, grade 1. Posso colocar uma descrição, se for necessário, e aqui é similar, ó. Só a questão do estilo, né? Do estilo que eu vou representar graficamente esse perfil. Quando eu trabalho com o Kit Brasil, ele te dá essas possibilidades aqui. Eu vou utilizar o perfil de projeto, que é um padrão utilizado em projetos do DENIT, para esses fins. Poderia editar esse perfil, mas não vou fazer isso, tá, pessoal? Vou trabalhar já com esse layer também, que é pré-configurado. E aqui, no conjunto de legenda, né, que tem a ver com a formatação, com a apresentação gráfica, eu vou deixar viário, tá? E justamente a gente está trabalhando com um projeto viário. Nessa aba aqui de critérios de projetos, eu poderia também, né, similarmente, como nós vimos lá para o alinhamento horizontal, pré-estabelecer que ele já faça uma pré-avaliação dos critérios de projeto. Não sei se vocês lembram, eu espero que sim, né, mas a gente viu que para determinar concordâncias verticais, né, curvas verticais, a gente pode utilizar um dos critérios que tem a ver com visibilidade. Na verdade, todos os critérios envolvem visibilidade. E essa visibilidade ela pode ser obtida em função do formato da sua curva, côncavo ou convexo, né, avaliando o valor de caminho, que tem a ver, volta a falar com a questão de visibilidade, se o veículo está dentro ou fora da curva, tá, pessoal? Só aqueles aspectos teóricos. Aí eu poderia, por exemplo, marcar essa aba aqui e, em vez de utilizar a norma ASHO, né, poderia aqui procurar o meu DENIT, ó. Ele já ia fazer aqui automaticamente as considerações com relação ao mesmo, tá? Aí faria aqui o uso de tudo que está prescrito lá em relação ao DENIT para essa finalidade. Mas nesse primeiro exemplo, como o objetivo é mostrar como é que o programa faz isso, né? A gente não vai fazer um projeto completo, só apenas noções de projeto, eu vou deixar desabilitado e a gente vai utilizar uma forma mais direta, que é sem considerar a priori essas questões de critérios, certo? Então vamos dar um OK aqui.
Ao fazer isso, ele vai abrir uma janela também que é similar àquela que nós utilizamos lá no alinhamento horizontal, né? Só que agora, ó, eu posso fazer o que a gente chama de alinhamentos verticais, onde ele te dá a possibilidade de trabalhar apenas com tangentes, e aí você depois faz a construção e a edição das concordâncias verticais, curvas côncavas ou convexas, mas também eu já posso fazer esse alinhamento considerando que ele já me dê o formato dessas curvas. E para isso eu poderia utilizar aqui, ó, a minha configuração de curvas, onde lá eu vou dizer, ó, por exemplo, qual é o modelo matemático, e a gente viu na parte teórica que a gente utiliza o modelo parabólico, certo? Ele permite até modelos assimétricos, tá? E em relação ao modelo geométrico, você pode prescrever comprimentos que ele vai adotar a priori para fazer essa concordância, ou então utilizar o próprio valor do K, tá? Você tem essas duas possibilidades. Aqui eu vou deixar comprimento, tá? Poderia utilizar o valor do K. Volto a falar, o objetivo não é discutir parâmetros de projeto. A gente já viu isso na parte teórica, mas sim ilustrar de forma prática o uso do programa para essas finalidades. Então aqui eu vou deixar comprimento em ambos os casos, tanto para curvas côncavas como convexas. Então aqui eu vou dar um OK, certo? E vou literalmente iniciar o traçado, tá? Lembrando que esse traçado ele não é feito de forma automática. Eu preciso, avaliando, claro, o meu perfil primitivo, adotar o mesmo, e aí ele vai te ajudando a fazer as concordâncias conforme a gente viu na parte teórica. Então, vou colocar aqui em desenhar tangente com curvas, a configuração eu já pré-estabeleci anteriormente, clico aqui, ó, e ele já vai pedir o meu primeiro ponto. Considerando o primeiro traçado, pessoal, eu vou iniciar o ponto literalmente onde começa o perfil do meu terreno, que é esse ponto aqui, então eu vou dar um endpoint aqui, e vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó, certo? Eu vou mais ou menos até aqui, tá? Acho que ele não pegou o ponto inicial. Vamos lá. Agora pegou. Agora eu vou pegar mais ou menos aqui, tá, pessoal? Eu já criou o meu primeiro alinhamento. E agora eu vou pegar um ponto mais abaixo aqui. Já criou, a gente vai ver que ele já fez, inclusive, a concordância. Para cá, eu vou pegar mais ou menos aqui. E, por fim, eu vou terminar lá no último ponto também, referente ao perfil primitivo. Então, eu vou dar um endpoint novamente. Pronto. Quando você concluir, basta dar Enter, ó. E aí ele já vai construir o alinhamento, o seu grade, né, o seu alinhamento projetado, né, perfil projetado, em função daquelas características que você pré-configurou. Lembrando que não são a priori características de projeto, porque a gente está fazendo o lançamento de uma forma mais simples. Ó. O que você consegue perceber depois que você obtém esse perfil? Ó? Ele já te dá os pontos notáveis da curva vertical, que a gente já viu, né? Tanto o P e V, como também o P, CV e o P, TV, inclusive já atribuindo o valor da stack e da cota desses pontos notáveis. Ele já te fornece o K, que tem a ver com visibilidade, aquele E, né, que tem a ver com a flecha que você tem, né, em relação ao modelo de curva, e com Y, que é o valor, a coordenada, né, a abscissa, na verdade, dessa curva vertical em relação ao seu ponto de referência. Então, ele já te dá essa informação aqui. Isso ele vai fazer para cada uma das curvas que foram geradas ao você escolher esse traçado. Fez também aqui para uma curva convexa, côncava, aliás, né? Aqui novamente, ó, e até o final do traçado. Aqui a gente tem já finalizando através de um grade reto. As inclinações, que a gente viu que são informações fundamentais para a gente fazer essas curvas, né, projetais mesmo, elas são disponibilizadas aqui. Ó. Por exemplo, o meu primeiro grade reto ele tem uma distância, né, de aproximadamente 800 metros, estou arredondando aqui, e o seu aclive longitudinal é da ordem de 1,97, mais ou menos 2%. Tá? O segundo trecho, que é um declive, ó, você vai aqui e consegue ver. Claro que vai aparecer negativo, ó, menos 2,85%. Ele é um pouquinho mais acentuado que o aclive, né, que o precede. Você tem também o valor da distância, né, e isso você vai ter para cada um dos trechos. Ó, o outro trecho aqui, novamente, a inclinação e a distância, né, e o último, né, que é um declive, menos 2,3 de declividade
longitudinal e a distância do mesmo, né? Então, são informações de projeto que você vai utilizar sempre que for fazer esse perfil, né? Esse grade, que é um parâmetro de escolha fundamental, né? Para o seu projeto rodoviário, né? Já que ele vai condicionar as questões volumétricas relativas a corte e aterro. E falando em corte e aterro, pessoal, também você consegue melhorar aqui a representação gráfica, para tentar visualizar melhor essas questões. Como é que eu faço isso? Você pode clicar aqui, ó. Você vai aqui em propriedades, gráficos de perfil longitudinal. Ele vai abrir tudo isso aqui, são possibilidades de você melhorar a visualização, fazer algumas pré-configurações. A gente não vai ver isso com detalhes, mas eu quero mostrar isso aqui, ó, que é a Ashura. Aí você pode pré-estabelecer uma Ashura para corte e você clicando aqui embaixo também uma para aterro. Percebam que ele já reconhece, né, que eu vou ter sempre corte quando o meu terreno natural estiver acima do grade. E, claro, o aterro quando ocorrer o efeito contrário, ou seja, o grade está acima do terreno natural. E como essas situações existem aqui no meu perfil projetado, que eu criei, ele vai fazer a representação para ambos os casos. Então, pode dar um OK aqui. E aí você consegue visualizar, pessoal, certo? Percebo que essa zona aqui é a zona de corte e eu tenho uma pequena zona de aterro aqui. E aí, ó, aqui eu tenho já uma zona maior de aterro e isso vai ser possível de ser visto, né, ao longo de todo o seu alinhamento horizontal, ao longo de todo o seu perfil longitudinal, tá, pessoal? Isso eu consigo também fazer aqui para o meu segundo traçado, tá? Vou fazer rapidamente aqui. Então, pessoal, já fiz aqui rapidamente um grade, né, para a minha segunda possibilidade de alinhamento, né? Fiz um corte aqui toda essa região e aqui fiz um aterro, né? E aqui novamente eu tenho uma região de corte e pequenos aterros aqui. Foi essa segunda possibilidade que eu lancei rapidamente, sem pensar muito em otimização, tá? Foi literalmente no sentimento. Então, o objetivo da aula era esse, mostrar para vocês como é que eu crio esse perfil projetado, né? Ele é o nosso grade, ele vai ser importante. Vocês podem perguntar, professor, eu já tenho como saber se esse grade que eu criei, ele está otimizando a relação corte-aterro? Eu não consigo mensurar ainda, porque eu ainda não defini, pessoal, a largura da minha rodovia, né? E sem eu ter essa largura, sem eu ter os offsets, e essa questão transversal, ele não vai conseguir mensurar, né? Porque volume depende também dessa seção. A gente vai ver como faz isso mais na frente, aí sim eu vou conseguir comparar volumes. Mas o que eu posso dizer é que com esse traçado aqui, visualmente, a gente consegue já ter uma ideia interessante com relação a esse tipo de movimentação de terra. E para finalizar, pessoal, eu só queria mostrar para vocês que, coincidentemente, eu não sei se foi coincidentemente ou foi o acaso, né? Mas essa região aqui, ó, eu vou habilitar a localização geográfica, ela está sofrendo literalmente uma obra referente a um desvio, né? Que é o que a gente está propondo na atividade. Quando eu habilito aqui o mapa híbrido, ele vai abrir aquela imagem satélite, né? Que a gente já conhece. Demora um pouquinho, mas vai abrir. Se vocês quiserem ver a região, até interessante, é uma região acidentada mesmo. Ela fica no Espírito Santo, aqui, ó, Morro Vale do Sol, moradia, aliás. Deve ser um pequeno condomínio, né? E a cidade é Santa Luzia, né? Aí tem esses locais aqui que vocês podem utilizar para visualizar como é que é a região lá pelo Google. Mas percebam que esse desvio que a gente está propondo aqui, essas duas possibilidades, já tem uma projetada aqui, ó, que começa um pouco antes, só que seria esse alinhamento aqui, ó. Ele vem aqui, vem, ó, vai até aqui, ó, vem por aqui, aí depois ele faz uma curva aqui, aqui ele é mais ou menos coincide com o que a gente havia pensado e ele sai mais aqui na frente. Então esse desvio realmente foi projetado e está sendo, pelo que eu vi aqui, construído. Inclusive, depois eu criei um arquivo auxiliar, ó, que é esse aqui,
que eu chamei de projeto real, que já está contemplando, né, esse desvio. Eu estou tentando gerar uma geometria que se aproxime da mesma. Ó. Se eu habilitar novamente aqui a localização geográfica e ativar o mapa híbrido, vocês vão ver que essas concordâncias aqui horizontais, elas estão bem parecidas com o traçado que foi proposto para esse desvio, né, o real. Então é legal, né, saber que a gente pensou em algo e que aparentemente ele vai ser executado. Ó. Ele está até fazendo a adoção de duas vias, né, provavelmente uma para ir e outra para voltar, mas de uma forma geral, o traçado que eu estou propondo aqui, sem ainda avaliar a questão de norma, né, as questões normativas, é mais um traçado feito manualmente mesmo, ó, já é bem parecido com o que eles estão considerando aqui, né, essa terceira possibilidade. Depois eu vou até ver a possibilidade de futuramente trabalhar, né, com a mesma, né, já que a gente está trabalhando, está analisando algo que realmente foi feito para minha surpresa, tá? Então, bem interessante aí, né? E na aula que vem a gente vai dar prosseguimento e a gente vai avançar mais no curso, já tratando agora em relação a definir a seção transversal da minha rodovia, e aí vamos em diante, tá, pessoal? Um abraço a todos.